Queridos, eu queria então pedir para você abrir a sua Bíblia nessa manhã. Abra comigo sua palavra de Deus que você tem na sua mão, na Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 4, versículos 12 e 13. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 4, versículos 12 e 13. O título da minha mensagem é A Oração de um Lutador. Colossenses capítulo 4, versículos 12 e 13. Vamos fazer a leitura dessa passagem, desses dois versículos pequenos, mas que tem algo para falar ao nosso coração. Vou fazer a leitura, tá bom, meus amados? Diz assim a palavra de Deus. Epáfras, que é da igreja de vocês, manda saudações. Ele é um servo de Cristo Jesus que está sempre lutando por vocês em oração, para que vocês se conservem maduros e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E posso testemunhar a respeito de Epáfras, de que muito se empenha por vocês, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Vamos orar ao nosso Senhor. Pai Santo, nessa manhã, nós queremos, ó Deus, nesses minutos, relembrar a importância da oração na nossa vida, desse ministério, Senhor, desse meio de graça, tão necessário para nós nesses dias, Senhor. Aquenta, Senhor, o nosso coração, aquece com essas palavras, com essa experiência, ó Deus, nas nossas vidas, para que a gente também, ó Deus, se aprofunde nessa experiência, Senhor, para que também seja nossa esse contato, ó Deus, com a graça de Deus no nosso quarto, na nossa casa, no nosso trabalho, onde quer que estejamos, Senhor. Nos ensina mais uma vez essa manhã, que seja da Tua vontade falar ao nosso coração, Senhor. Eu peço humildemente, pedindo a Tua ajuda, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém? Amém. Meus amados irmãos, a carta aos Colossenses é uma carta muito interessante. Ela possui talvez o conteúdo mais profundo sobre a pessoa de Jesus de todos os livros da Bíblia. Alguns estudiosos chegam a dizer que o ensino teológico mais denso, mais completo sobre Cristo está em Colossenses. A própria carta é uma daquelas cartas que é carinhosamente chamada Filhas da Prisão, aquele conjunto de cartas que o apóstolo Paulo escreveu enquanto estava preso em Roma. E eu queria que você atentasse para essa carta, olhando, que a gente juntos entendesse um pouquinho da formação da igreja de Colossos. Como é que foi essa história? Colossos era uma cidade da Ásia Menor, hoje é o território da Turquia. Naquela época, a capital da Ásia Menor era Éfeso. Você já ouviu falar de Éfeso, a carta aos Efésios. E Colossenses, aliás, a igreja de Colossos estava a 160 quilômetros de Éfeso, no caso, né, ali na Ásia Menor. Ela não era a única cidade daquela região. Havia outras duas cidades que você vê comigo no versículo 13, Laodiceia e Hierápolis. Então, Colossenses, Colossos, Laodiceia e Hierápolis estavam numa região muito fértil, muito cheia de recursos naturais, muito rica, que era chamada a região do Vale do Rio Lico. O rio que ali passava deu então ensejo à criação dessas três cidades, que estavam muito próximas, uma distando da outra no máximo uns 10 quilômetros. O que aconteceu, meus irmãos, é que essa zona rica, famosa, também recebeu o Evangelho. Mas ao que tudo indica, não foi o apóstolo Paulo que foi lá. O próprio apóstolo Paulo diz aí em Colossenses capítulo 2, versículo 1, que nunca conheceu aqueles irmãos da igreja. Ele diz: quero que saibam quão grande tem sido a nossa luta por vocês, pelos que moram em Laodiceia, e por muitos outros que não me viram face a face. Então Paulo sequer tinha ido à cidade de Colossos. Os estudiosos creem que durante a terceira viagem missionária, quando Paulo passa 3 anos na capital da Ásia Menor, em Éfeso,
E é dito ali em Atos capítulo 19, versículo 10, que pessoas de toda a Ásia ouviram o evangelho, judeus, gentios. Uma pessoa chamada Epáfras, que é a pessoa sobre cujo ministério a gente vai se debruçar um pouquinho nessa manhã, está aí no versículo 12, Colossenses capítulo 4, versículo 12, o texto que eu trouxe nessa manhã. Esse homem, ele ouviu a pregação do apóstolo Paulo em Éfeso, ali durante a terceira viagem missionária, recebeu Jesus do seu coração e voltou para a sua cidade em Colossos, e ali ele fundou a igreja de Colossos. Epáfras se tornou, portanto, o pastor de Colossos. Mas não apenas isso, ele também foi ali na região metropolitana do vale daquele rio, do vale do rio Lico, e fundou outras igrejas em Laodiceia e em Hierápolis. Então, meus irmãos, como diz o apóstolo Paulo aqui em Colossenses capítulo 1, versículo 7, esse homem, ao que tudo indica, foi o fundador e o pastor da igreja de Colossos. Ele diz aqui, capítulo 1, versículo 7, isso vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado conservo e em relação a vocês, fiel ministro de Cristo. E o que estava acontecendo nessa época? Por que Paulo escreve então uma carta para os colossenses, para aquela igreja em Colossos? No final da terceira viagem missionária, o apóstolo Paulo foi preso, a sua primeira prisão. Ele foi preso, passou um tempo em Cesareia e depois foi remetido para a capital do império, chamada Roma. Ali Paulo ficou preso durante algum tempo, teve relativa liberdade, pôde alugar uma casa, mas ainda assim ficou preso, recluso com cadeias, sendo vigiado pela guarda pretoriana romana. Nesse tempo ele recebeu muitas visitas. Uma das visitas foi do pastor Epáfras, o pastor de Colossos. Ele foi para Roma visitar o apóstolo Paulo com pelo menos 2 intentos, um para ajudar o apóstolo. Epáfras também é citado na carta a Filemon, no versículo 23, o apóstolo diz, Epáfras, prisioneiro comigo. Então aquele pastor era tão valoroso, tão amigo de Paulo, que ele, de boa vontade, ao chegar ali em Roma e constatar que o apóstolo estava preso, ele disse, eu vou ficar preso também com Paulo, vou ficar aqui acorrentado e vou ajudar o apóstolo durante esse período. Então naquele momento, Paulo toma conhecimento das igrejas ali daquela região do vale do rio Lico, Laodiceia, Hierápolis, Colossos, sabe que elas estão crescendo, é o que ele diz aqui no capítulo 1, desde que eu ouvi da fé de vocês, isso tem trazido muita alegria ao meu coração. Mas essa não era a única notícia que Epáfras trouxe para Paulo. Uma coisa muito ruim estava acontecendo. Alguns ensinos heréticos estavam invadindo a igreja de Colossos. E era uma coisa muito complicada, era uma heresia tão diferente que os estudiosos chamam essa heresia de a heresia colossense. Era uma mistura para todos os gostos. Eles partiam do seguinte raciocínio. Lógico, eles faziam o seguinte raciocínio. Se Deus é santo e bom, como a gente explica a existência do mal no mundo? Como é que Deus pode criar todas as coisas e o mal existir? Eles chegaram então à seguinte conclusão: Deus é bom e santo, está totalmente distante. E a matéria, a carne é má, é ruim. Então, eles, a partir disso, negavam toda a capacidade de, com o corpo, nós servirmos a Deus. Isso gerava duas posições diferentes. Pessoas que se negavam aos prazeres da carne, viravam ascetas, a gente vê isso sendo falado na carta aos Colossenses, pessoas que obedeciam à prescrição de não comer certos alimentos, de obedecer a dias determinados, como o sábado, proibiam casamento, é o que Paulo fala aqui em Colossenses. E por outro lado, se a carne é ruim, também tinham outras pessoas que diziam o seguinte: ora, o que importa é a mente, vamos conhecer a Deus com a mente e com a carne que é ruim, a gente deixa para lá, vamos abrir o nosso coração a todos os pecados, e vamos cair num carnaval de iniquidades. Essa heresia dos Colossenses, ela era tão plural, porque ela reunia nesse sentido filosofias orientais, porque havia essa mediação de seres angelicais, culto aos anjos, tinha esse segredo.
Tinha esses elementos do judaísmo, né, da observância de dias e mandamentos, mas também tinha uma heresia que é amplamente combatida em todo o Novo Testamento, que a gente chama de gnosticismo. O gnosticismo vem da palavra gnosis, que significa conhecimento. Para esses homens, conhecer esse Deus que está distante da criação, só com um conhecimento específico, para pessoas iniciadas, para pessoas preparadas. Então era necessário você passar por um rito, entrar para uma confraria, para um grupo especial para conhecer a Deus. Isso tudo, essa mistura toda, está ali sendo ensinada aos colossenses. É por isso que Paulo, então, ao saber disso, ele escreve essa carta entre os anos 60 e 63 para a igreja de Colossos, para combater essa heresia. Mas não apenas isso, meus irmãos. E o meu objetivo nessa manhã é isso. Ele também fala para a igreja de Colossos que o pastor deles, o Epáfras, tinha se ausentado da cidade, tinha voluntariamente virado preso, com um desejo no seu coração que não era apenas ajudar Paulo. Ele fala para nós aqui no versículo 12 e 13 que Epáfras estava desenvolvendo um ministério poderoso de oração pela igreja. Que a igreja de Colossos não achasse que porque seu pastor estava longe, ele tinha se esquecido daqueles irmãos. Mas ele estava orando intensamente por aquela igreja. Então eu queria convidar você, meu irmão, a olhar para esses versículos, esses 2 versículos aqui. O significado que salta para nós é esse: a oração é uma luta travada pelo bem da igreja. É isso que nós podemos aprender dessa experiência de Epáfras. Eu queria chamar a sua atenção, então, para esses dias em que a gente vê as pessoas clamando por oração, a gente vê tantos pedidos de oração no nosso grupo de WhatsApp na igreja. Ora pelo fulano, a minha tia está doente, eu peguei Covid, estou precisando de oração, ora pelo fulano, pelo ciclano. Nós precisamos atentar, meus irmãos, para a verdadeira importância da oração na nossa vida. Eu queria aproveitar esse texto nessa manhã, para a gente aprender alguns aspectos desse ministério de oração do pastor Epáfras. O que esse homem pode ensinar para nós? Em primeiro lugar, eu quero que você observe comigo, olhe para o texto aí. O primeiro aspecto que nós vemos na vida de oração de Epáfras é que orar consiste em uma busca constante. Paulo começa no versículo 12 falando de Epáfras. Epáfras, que é da igreja de vocês, manda saudações. Aquele pastor está com saudade, não consegue esquecer os seus amados, a sua igreja amada do coração, manda saudações para eles. E Paulo continua dizendo a respeito de Epáfras: ele é um servo de Cristo Jesus. Veja primeiro comigo aí essa expressão, servo de Cristo Jesus. É uma expressão que Paulo usa de maneira muito especial para ele mesmo, para falar da dedicação que ele tinha ao Evangelho. Servo é literalmente no grego escravo. Paulo dizia e diz nas suas cartas, ele abre as cartas dizendo: Paulo, escravo de Cristo de Jesus, como que dizendo: eu estou algemado à causa do Evangelho. A minha vida pertence, eu tenho sentimento de pertença a Deus, eu não consigo me desvencilhar da obra do Evangelho, eu preciso cumprir a vontade de Deus, portanto, eu sou escravo de Cristo. É assim que Paulo se chama, de maneira muito especial, ele usa esse termo para si. E somente mais 2 pessoas em todo o Novo Testamento recebem essa denominação. A segunda pessoa é o seu filho na fé, o pastor Timóteo, que foi pastor na cidade de Éfeso. Paulo chama a Timóteo, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, em Filipenses 1:1. E a outra única pessoa em todo o Novo Testamento que recebe também esse tratamento especial de Paulo é o pastor Epáfras. Eu queria que você notasse isso comigo. Nós temos pouco relato de quem foi esse homem. Ele é apenas citado em Colossenses, Epáfras é citado em Colossenses capítulo 1, versículo 7, nesses 2 versículos do capítulo 4, e em Filemão, versículo 23. É a única coisa que nós temos em toda a Bíblia. Mas perceba o carinho que o apóstolo Paulo nutre por esse pastor. Veja como ele era
visto em alta estima, a ponto de ser considerado também conservo, junto com Paulo, um homem que estava lado a lado, que tinha a mesma dedicação ao Evangelho de Cristo Jesus. Então, meus irmãos, Epáfras, o pastor de Colossos, tem muito a nos ensinar nessa manhã. Olhe comigo, então, como Paulo descreve a oração do pastor Epáfras. Ele é um servo de Cristo Jesus, que está sempre lutando por vocês em oração. Vamos analisar devagar essa expressão. Primeiro, o apóstolo Paulo diz sobre Epáfras, ele está sempre, palavra que significa continuidade no tempo, uma atividade que perdura diante dos momentos, que se alonga diante dos períodos em que se coloca em atuação. Ele está sempre orando por vocês. Como é que Paulo sabia disso? Paulo estava vendo Epáfras diante dele, ele estava preso com Epáfras naquela prisão. Ele podia ver a angústia do seu coração, as ansiedades, os clamores que aquele pastor por sua igreja levantava a Deus, como ele se incomodava, como ele se preocupava, como ansiava, como soluçava diante de Deus, como se colocava diante de joelhos diante de Deus. E Paulo ouvia as orações de Epáfras e chegava então a essa mesma conclusão que expressa para nós o versículo 12. Esse Epáfras, igreja de Colossos, é um servo de Deus que está sempre orando por vocês. O que nós aprendemos, meus irmãos, em primeiro lugar, é que orar necessita de ser uma atitude constante na nossa vida. Epáfras não era um pastor que orava somente uma parte da manhã, ou quando a situação ficava difícil, quando alguém adoecia ou tinha necessidade, não. Epáfras não orava apenas quando ele tinha vontade. Epáfras estava orando constantemente, ininterruptamente. Ele sentia, a sua alma precisava clamar a Deus. Ele constantemente estava invocando o favor de Deus em favor da sua igreja diante de Paulo. E Paulo viu isso. Portanto, meus irmãos, a primeira pergunta que eu queria fazer para você, para mim também, quando a gente olha para esse homem de Deus, ali na prisão, algemado com o apóstolo Paulo, enclausurado, sem poder sair daquela casa, clamando. Eu pergunto para você e para mim também, por quanto período de tempo, por quantos períodos de tempo as nossas orações têm perdurado diante de Deus? Como é que tem sido o tempo administrado no nosso coração, na nossa oração? Queria perguntar para você, no sentido qualitativo, não é necessariamente orar 5, 10 horas, mas até que ponto vai a sua oração, a minha oração, em que caminho a nossa oração nos projeta, até onde nós chegamos com a nossa oração. Primeiro aspecto que nós aprendemos de Epáfras é que a nossa oração precisa ser constante, precisa continuar, meus irmãos. Quando alguém pedir para você orar na igreja, não faça como às vezes a nossa mente é tentada a fazer. Ore pelo fulano, vamos orar. Você ora naquele instante e depois esquece completamente a pessoa. Não era assim que fazia o apóstolo, não era assim que fazia o pastor Epáfras. É necessário nós continuarmos em oração. O segundo aspecto também continua aqui o apóstolo Paulo. Segundo aspecto que nos ensina a oração de Epáfras é que orar deflagra uma luta intensa. Segundo a palavra que Paulo diz, Epáfras é um servo de Cristo Jesus que está sempre lutando em oração. Lutar, meus irmãos, esse termo grego é interessantíssimo. Dessa palavra veio para a língua portuguesa dois termos. Veio a nossa palavra agonia e agonizar. Agonizar é estar em estado de profunda agonia. O que Paulo está dizendo é que quando observava o pastor de Colossos orando, Epáfras orando, é que ele estava em profunda agonia, ele agonizava em oração. Aquele homem se envolvia numa luta.
O termo grego também era usado pelos gregos da época para se referir a conflito, a guerra, a batalha. De modo, meus irmãos, que nós temos uma atmosfera que se abre aqui para nós. Orar para Epáfras, para o apóstolo Paulo, era entrar num ambiente de batalha. Orar era se ver no meio de uma situação que se abria, diversos sentimentos, emoções, pensamentos, em que circunstâncias vinham sobre o coração e o indivíduo se encontrava como que lutando em favor de si mesmo e de outras pessoas. Meus irmãos, esse termo aqui, grego, que o apóstolo Paulo usa, Epáfras, ele também usa para si mesmo. No capítulo 2, versículo 1, Paulo diz o seguinte, eu já li esse texto, vou ler de novo. Quero que vocês saibam quão grande tem sido a nossa luta. É o mesmo termo. Esse termo vai aparecer também nos evangelhos. Lucas 22, 44 é o termo que Lucas usa para falar da oração de Jesus no Getsemane. Que enquanto ele entrava em agonia, a sua alma ia agonizando, ele mais intensamente orava. Quanto mais agonia ele sentia ali no Getsemane, mais intensamente orava. Meus irmãos, oração é um período de batalha, nos introjeta, nos lança numa luta, meus irmãos. Uma luta pelo quê? Pelo bem da nossa vida. As circunstâncias se colocam diante de nós. A oração é um ambiente, é um laboratório de Deus, para provar a nossa fé, para que a gente projete, acredite que as coisas virão, para que as palavras que saem da nossa boca, nós creiamos que elas acontecerão pela glória de Deus, para a glória de Deus, que Deus é capaz de fazer. É luta, porque é luta contra a carne, é luta contra as nossas disposições, para orar pelo que é certo, para alcançar as pessoas que realmente necessitam, para vencer circunstâncias. Oração é um laboratório da nossa fé. Oração é batalha, meu irmão. Oração não é somente calmaria, mas a oração também nos faz entender esse ambiente que se abre diante de nós. Eu lembro também da experiência de Jacó. Jacó lutava com Deus, até que o anjo o abençoou. Ele disse: eu não vou te largar até que o Senhor me abençoe. Irmãos, essa palavra é tão rica que os gregos também usavam a palavra aqui para falar de pessoas, de atletas que se empenhavam ao máximo na sua modalidade esportiva. Orar, então, meu irmão, implica em coração completamente colocado diante de Deus, como lutador, como guerreiro, como um batalhador. Qual é a intensidade que nós temos sentido em nossas orações? A intensidade da luta que se abre quando nós oramos, Igreja de Deus. Os nossos períodos de oração são períodos que nos sacodem, que abrem flancos diante de nós, que a gente enxerga a necessidade espiritual que está diante de nós. A oração é esse ambiente em que Deus mesmo desfere golpes e nos anima e nos convida a nos animar, a nos colocar, como é usado um termo no Antigo Testamento, se colocar na brecha da oração. Terceiro lugar, meus irmãos, o terceiro aspecto que nós vemos na vida do pastor Epáfras, nesse ministério de oração, é que orar reclama por pessoas específicas. O apóstolo Paulo continua dizendo, ele é um servo de Cristo Jesus, que está sempre lutando por vocês. A oração é um ato pessoal, um ato de envolvimento. Não posso orar e ao mesmo tempo me distanciar do mundo. A oração exige comprometimento com pessoas. Você lembra do fariseu? Ó Senhor, glórias eu dou a Ti, porque não sou como este publicano, porque eu sou assim, assim, assim. E diz o Senhor Jesus Cristo que Ele orava de si para si mesmo. A oração que
chega no trono de Deus é uma oração que se importa com os outros. O pastor Epáfras não era um pastor que gastava horas de oração, orando por pessoas ao redor do mundo, sem mencionar nenhum nome em particular. A oração de Epáfras não era genérica: Senhor, abençoa o mundo inteiro. Não, meu irmão, não, minha irmã. Epáfras concentrava a sua oração, a sua intercessão nos santos que ele conhecia, da cidade de Colossos, de Laodiceia, de Herápolis. Com certeza, sem dúvidas, ele citava nomes de algumas pessoas, de alguns daqueles queridos nas suas orações. Oh, meu irmão, minha irmã, como a gente precisa aprender isso. A oração precisa ser um ato pessoal. A gente precisa aprender na oração a se identificar com o outro. É um ato de interpessoalidade. Quando eu oro, eu preciso lembrar de pessoas, isso gerar empatia na minha alma, sentir a dor do outro. A gente não pode orar como quem está abrindo um pacotinho de pipoca. As pessoas devem vir à nossa mente, as circunstâncias devem encharcar as nossas emoções. A gente precisa se identificar, porque nesse momento o avivamento acontece. Algo muda. A oração é um ato de transformação. Transforma pessoas, transforma as pessoas por quem nós oramos e transforma a gente também. É necessário lembrar das pessoas, falar os nomes, se identificar com elas. Portanto, meus irmãos, pergunto mais uma vez nessa manhã: quais pessoas precisam de Deus e estão presentes em nossos pedidos de oração? Quanta coisa a gente ora, quantos itens a gente coloca nas nossas orações e por quão poucas pessoas a gente ora. O pastor Epáfras não... Ele era capaz de orar pessoalmente pelos seus irmãos, pela sua igreja amada. E a gente precisa aprender que a oração é um ato pessoal. O quarto aspecto da oração do pastor Epáfras, meus irmãos, que precisa também ser repetido na nossa vida, é que orar demanda pedidos propositados. Agora a parte B do versículo 12. Qual era o motivo que levava Epáfras a orar? O que ele estava buscando? O que ele perseguia nas suas orações? Naquela luta, naquela intensidade, diz o apóstolo Paulo: Epáfras está orando por vocês, Colossenses, para que vocês conservem-se maduros e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Meus irmãos, eu acho que não existe motivo mais sublime de oração do que este. Não existe uma necessidade a ser buscada maior do que essa. É uma oração que precisa estar no coração do pastor, que precisa estar no coração de toda a igreja, de todos nós, meus irmãos. Eu sei que nós todos aqui temos muitas necessidades na nossa oração, para serem pedidas em nossas orações. Sei que existem boletos a serem pagos nessa semana que está começando. Eu sei que tem angústias na sua alma, de natureza pessoal. Você tem incertezas. E veja que o que é que buscava então o pastor Epáfras. Primeiro nos diz aqui o texto, para que eles, os colossenses, se conservassem maduros. Talvez na sua Bíblia esteja perfeitos. Essa é uma palavra grega que também chama a atenção, é do universo vegetal. Maduro, uma fruta está madura quando ela está no seu estágio completo. Quando todos os seus nutrientes, as suas propriedades, o seu odor, o seu sabor, os seus líquidos, a sua textura está perfeita. A fruta está madura quando ela está no estágio, na sua melhor versão. É por isso que Epáfras ora, para que a igreja de Deus amadureça na fé em Cristo Jesus.
para que cada um dos cristãos, cada um dos filhos, cada um daqueles membros da igreja de Colossos seja maduro, apresente em fé a sua melhor versão, que tudo esteja em harmonia em você, que você encontre você mesmo no melhor estado da sua vida. Oh, meus irmãos, como a gente precisa pedir isso por esta igreja, pela vida do nosso irmão. Mas ele também pede para que eles sejam plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Eu pergunto para você, meu irmão, olha aqui um pouquinho para mim, por favor. Você sabe qual é a vontade de Deus essa semana para a sua vida? Talvez não. Você sabe o que Deus quer para você daqui a 2 anos? Você já chegou na convicção de que sabe exatamente o que Deus quer que você faça na terra? Como Ele quer que você haja na igreja, o seu ministério, o seu dom. Afinal de contas, você sabe a vontade de Deus para a sua vida. Se não, essa oração encaixa direitinho em você e em mim também. Nós precisamos orar para que sejamos plenamente convictos em toda a vontade de Deus. O apóstolo Paulo repete esse termo em Efésios capítulo 4, versículo 13. Nós fazemos isso, pregamos o evangelho para apresentar todo homem, toda mulher maduro, perfeito, completo em Cristo Jesus, para que alcancem a plenitude de Deus. Imagine, meu irmão, o que é ser invadido pela plenitude de Deus. É para que aqueles homens e mulheres fossem firmes. Era discernimento pleno, rico, gratificante em todos os assuntos espirituais. Eu oro a Deus para que esse conhecimento em todas as áreas do Espírito penetre não apenas a mente deles, mas enche o seu coração de plena certeza em Cristo Jesus. É valentia, é certeza espiritual na vida. Mais uma vez eu pergunto, meus irmãos, quais são os temas das nossas orações? A gente tem elevado as nossas orações em temas tão sublimes, tão necessários, como a maturidade da igreja de Deus e a sua convicção na vontade de Deus. Como é necessário nós colocarmos os propósitos mais sublimes diante de nós, na nossa oração. E por fim, meus irmãos, em último lugar, o último aspecto que nós aprendemos na oração do pastor Epáfras é que orar provoca dedicação abrangente. No versículo 13 agora, Paulo diz para os colossenses: eu posso testemunhar a respeito do Epáfras, do pastor Epáfras, o pastor de vocês, colossenses, de que muito se empenha por vocês. A palavra aqui significa um trabalho duro, um trabalho em meio ao tormento, um trabalho afadigado, um labor em meio à aflição, à dor, um trabalho que demanda o âmago, a essência do coração da alma, que às vezes faz os braços, as pernas cansarem. Esse era o esforço daquele homem em oração. Aquele homem se esforçava, e eu vislumbro o próprio Senhor Jesus Cristo na oração sacerdotal, ali no Getsêmani, pessoas que foram tocadas a mesmo exemplo, como elas sentiram esse trabalho do coração nas suas vidas em oração. Momentos de profunda compulsão, em que o coração se mistura com as sensações emocionais, se misturam com as sensações físicas. Você soluça, você chora, você sente, você clama, você precisa se doar nesse trabalho, pelo bem da igreja, pelo bem de outros. Eu posso atestar para vocês, colossenses, que o pastor de vocês trava um trabalho, uma luta intensa, árdua, agonizante por vocês diante de Deus. Dedicação à oração. E olha, meu irmão, como termina esse texto. Quando esses aspectos fazem parte da nossa vida de oração,
Veja o que se abre para nós, na nossa vida, na nossa percepção espiritual. Finalzinho do versículo 13. Posso testemunhar a respeito de Epáfras, de que muito se empenha por vocês, e pelos de Laodiceia, e pelos de Hierápolis. Meus irmãos, me impressiona um homem como Epáfras conseguir manter diante de Deus uma oração tão intensa, profunda, uma luta em oração tão renhida, tão santa, não apenas pela cidade e pelos irmãos de Colossos, mas pelos irmãos de Laodiceia e pelos irmãos de Hierápolis. Aquele pastor conseguia orar por 3 cidades diferentes. Quando nós oramos, meus irmãos, Deus abre avenidas de transformação no nosso coração. Aquele homem tinha um coração, aquele pastor tinha um coração para abraçar todos os que estavam nas cercanias, ao seu redor. A oração é assim, meu irmão, abrangente. Quando a gente se dedica, Deus faz com que o nosso coração transcenda os limites que estão diante dos nossos olhos, e a gente se derrama para outros. Eu preciso também orar para quem está ali, próximo de mim, para aquele que eu conheci, o irmão que eu conheci em São Paulo, o meu parente que eu tenho, sei lá, no Rio Grande do Norte. A vida vai se derramando por onde conhece. A oração nos torna mais abrangentes, meus irmãos. A oração faz a gente sair da gente mesmo. E eu queria que você notasse isso hoje de manhã. Às vezes as nossas orações são tão rápidas, com palavras tão resumidas. Às vezes as nossas orações são tão frias, meus irmãos, que elas são o exato retrato do que nós somos diante de Deus. O desafio nessa manhã não é só para você, meu irmão, é para mim também. É que através da oração a gente dê espaço para Deus ser Deus em nós. Amém? Amém, meu irmão? Que Deus faça algo poderoso na nossa vida através da oração. No seu quarto, sem ninguém ver você. Na sua cama, na sua simplicidade, com as palavras que você tem, mas que a gente reúna e a gente aceite também guerrear, lutar em oração diante de Deus, por nossas vidas, pelas vidas das pessoas que estão ao nosso redor, porque em Deus quiser colocar na nossa oração. Das pessoas que Paulo cita no final de Colossenses, a única pessoa que é destacada pela oração é o pastor Epáfras. Que a gente se sinta nessa manhã desafiado também, meus irmãos, a lutarmos como Epáfras em oração pela igreja de Deus. Ó Deus, nessa manhã, pedimos, Senhor, que o Senhor sonde o nosso coração, meu Deus. Que constrangimento nós temos diante de Ti, Senhor, nessa manhã. Nós queremos orar, Senhor, como disseram os Teus apóstolos, Senhor, ensina-nos a orar. Pai, ensina-nos as palavras que devemos dizer. Mas muito mais do que palavras, Senhor, que o Espírito tenha lugar e para que clame através de nós a Deus, pelas pessoas que estão ao nosso redor. Oh Deus, eu oro por essa igreja, meu Deus, como ela precisa da Tua graça. Eu oro por esse Brasil, Senhor, como precisa de oração. Como as pessoas estão sacudidas e aflitas, percebendo nesse momento como é flagrante a nossa necessidade de orar, de clamar, de ter do Senhor aquilo que somente o Senhor pode dar. Ó Deus, nessa manhã nos ajuda, Senhor. Ensina-nos a orar, ensina-nos a lutar em oração, em nome de Jesus. Amém.